Meu nome é Lucas Neri, eu sou bacharel em Direito, advogado, com uma atuação profissional mais especificamente na área do direito público, e atualmente eu trabalho como coordenador do Núcleo de Licitações, Contratos e Convênios do Instituto Anísio Teixeira, ligado à Secretaria de Educação. Sobre a ética profissional e a ética do serviço público, que foram as questões dirigidas a mim, eu primeiramente gostaria de falar um pouco sobre a ética nos seus aspectos gerais, sob um prisma mais amplo. A ética deriva do vocábulo grego ethos, que quer dizer caráter. Então, a ética, numa acepção mais fácil de se compreender, ela pode ser definida como um conjunto de valores e princípios morais que norteiam a conduta humana e conduzem, assim, ao equilíbrio e o bom funcionamento social. Em relação à ética, nós devemos considerar também a sua evolução no tempo e no espaço. A ética não é um valor tão absoluto como deveria ser. Ao menos na teoria, ela é sempre algo exigido. Exige-se sempre um comportamento ético, transparente, leal dos seres humanos. Mas na prática, infelizmente, isso nem sempre acontece. E a ética é o resultado da própria evolução da história da humanidade. Uma conduta que podia ser considerada repreensível no passado, hoje ela pode ser considerada aceitável, admissível numa sociedade como o Brasil. Ou mesmo ela varia também de acordo com os países, com as regiões. Tem países do mundo, alguns países aí que não admitem, por exemplo, que se consuma carne de vaca, carne bovina, por valores religiosos. Em outros lugares isso é absolutamente aceitável, comum. E ser ético, só para terminar essa parte geral, é, acima de tudo, a pessoa assumir o dever, a obrigação de considerar não somente o seu bem-estar individual, pessoal, mas também das outras pessoas. Ou seja, significa a pessoa atuar, se comportar de um modo ético, transparente. Ela tem que estar impregnada dos valores de solidariedade, lealdade e respeito ao próximo. Agora, sob o ponto de vista do serviço público, eu vou aqui tecer alguns breves comentários sobre os princípios gerais, os princípios constitucionais que guiam e orientam a atuação da administração pública. Nós temos hoje na Constituição Federal de 1988, no artigo 37, logo no início do artigo 37, e também nos seus vários dispositivos, que contém mensagens a respeito do espírito da Constituição Federal, o espírito, ou seja, o sentido que foi dado pelos constituintes ao texto maior, que é a grande lei que rege as relações sociais, jurídicas e políticas do Brasil. Nós temos nesse artigo 37 da Constituição 5 princípios constitucionais de observância obrigatória em todo o serviço público, que são a legalidade, a moralidade, a impessoalidade, a publicidade e a eficiência. O princípio que vem em primeiro lugar, até porque nós somos um Estado democrático de direito, é o princípio da legalidade. É um princípio considerado um princípio ícone, pilar do ordenamento jurídico brasileiro. Então, a diferença muito importante a ser feita, porque na esfera privada nós temos um valor que é chamado de autonomia da vontade, ou seja, tudo aquilo que não está proibido por lei é permitido fazer. Já na esfera pública, nós temos o império da legalidade, que uma pessoa, um servidor, um agente público, um órgão público, uma instituição, só é dado fazer, só é permitido fazer aquilo que a lei expressamente prevê, portanto, legitima a ação do gestor e dos servidores.
Aliado à questão da legalidade, nós temos também que pontuar aqui a questão da moralidade administrativa, que guarda uma relação de intimidade com a questão da própria ética, né? Moral, ética são conceitos realmente convergentes, sinônimos. Mas aqui, no caso da administração pública, a moralidade administrativa ela tem um cunho um pouco mais objetivo. Ela incorpora os ensinamentos da moral comum, da ética da moral comum, mas ela vai um pouco além, porque ela tem que se justapor à questão da legalidade, né? Então, a moralidade administrativa, ela diz respeito, sobretudo, do comportamento que os servidores devem ter no exercício da função pública, né? E para isso eles devem observar sempre quais são as condutas, as ações que a legislação permite. Você tem que ver a margem de liberdade que ele tem para praticar uma certa conduta, né? Os parâmetros que ele deve basear, que ele deve considerar na sua conduta. Nós temos também o princípio da impessoalidade, que informa que todo ato praticado por um servidor público, ele deve ser praticado buscando-se como meta principal, né, atingir finalidade de interesse público, tanto na prática de um ato quanto na hora de se comunicar, de se reportar ou de atender o interesse de um particular, né, do administrado, que a gente chama de administrado, né, do público, né, ele tem que se pautar pela impessoalidade. Ele nunca deve considerar questões de privilégio ou de inimizade, nada disso, né? Sempre tem que buscar ser impessoal, ou seja, atuar com objetividade e com respaldo sempre no que prega a legislação. Temos também o princípio da publicidade, que é um princípio imprescindível, porque a partir da publicidade você confere transparência às ações da administração e um ato só se torna legal, oficial, quando ele se torna público, né? Quando ele se torna público, ele aparece lá nos diários oficiais dos poderes, tanto do Estado quanto da União, na esfera federal, e a partir daí o ato passa a poder ser controlado, ele ganha a condição de não só de validade, né, jurídica, existência material, quanto também ele passa a ser eficaz. E isso permite o controle da máquina pública pelos cidadãos, né? Ou seja, nós podemos, a partir da publicidade, obrigar o administrador a prestar contas da sua gestão. E os próprios também servidores de outros poderes, não só da administração pública, né, direta, do Poder Executivo, quanto do Poder, isso vale tanto para o Poder Judiciário e também para o Poder Legislativo. E, por fim, nós temos um princípio, que é um princípio mais recente, o princípio da eficiência, que é aquela questão, não basta só uma administração pública moderna, né, que se pretende menos burocrática, mas também se pretende que ela seja gerencial. É preciso que os servidores públicos eles estejam motivados e que eles trabalhem também com foco em resultados, né? Então, para isso, o Estado brasileiro ele deve se preocupar com a reciclagem, com o aprimoramento, o treinamento contínuo, permanente do seu quadro de servidores, para que ele busque realmente não só atuar de acordo com a legalidade, de modo transparente, com lealdade e respeito aos demais servidores, ao público, mas também buscando resultados. Ou seja, ele tem que incorporar ao seu trabalho a obrigação, a necessidade de ele trabalhar de acordo com demandas, buscando a qualidade do serviço público, a celeridade dos processos e assim por diante. Então, essa questão da ética profissional e a ética pública, né, eu acho que é importante destacar que, pelo menos eu sou da opinião, de que a ética ela é um valor absolutamente indivisível. Não existe essa questão de
ética particular, ética pública, né? Ou ética, enfim, individual. A ética é uma só, ela é indivisível. Né? E cada profissão pode também estabelecer regras próprias, né? Específicas, que sejam adequadas ao tipo de finalidade que se busca. Né? Você tem código de ética na medicina, na advocacia, né? Na área da contabilidade, e os próprios órgãos públicos também. Né? Você tem a Presidência da República, tem o seu código de ética, as várias secretarias de Estado também, muitas delas têm seu próprio estatuto, né? Regimento, normas disciplinando conduta ética, transparente, né? De comprometimento dos servidores. Então a ética ela é uma só. E por fim eu queria só concluir dizendo que a ética, a transparência, ela por si só não vai implicar em uma melhoria imediata do serviço público, nem vai transformar, né, uma realidade complexa e burocrática, né, num espaço, enfim, as coisas não vão mudar somente com base na ética, mas demandam uma série de outros fatores, né, uma série de outras características, normas devem ser incorporadas para que o serviço público possa de fato se desenvolver e alcançar os fins desejados para o interesse da sociedade. Mas uma vez que você tem normas, e as normas devem ser sempre seguidas e praticadas, observadas acima de tudo pelos superiores, né? Você deve ser sempre observado os valores, os exemplos vêm de cima para baixo, né? Então é preciso sempre orientar o quadro de servidores quanto à conduta de comprometimento com a coisa pública, porque um ambiente onde prevalece a ética, a transparência e, sobretudo, a comunicação, uma comunicação clara e efetiva entre todos os servidores, você cria um ambiente propício para o incremento da produtividade no serviço público e também você consegue promover uma melhoria geral, né? Uma melhoria não somente da saúde, né, laboral, ou seja, do bem-estar próprio do servidor, como você também está contribuindo assim para a melhoria da saúde da própria organização, né? Seja uma empresa privada, né? Seja um organismo público, enfim, da administração direta ou administração indireta. E assim está se cumprindo a missão principal, que é atender a sociedade pautada por critérios éticos e profissionais, com transparência e, sobretudo, uma perseguição contínua, permanente, né, a prestar os serviços públicos da melhor forma possível, sabendo, sempre se mantendo um canal de comunicação direta com o público, né, para saber exatamente quais são as necessidades, as demandas mais urgentes a serem atendidas.